Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série C do Campeonato Brasileiro. Terminou ontem, segunda-feira, 17 de julho, com um repá maravilhoso. Repá! Remo, Paysandu e Remo. O de número 770. O Paysandu venceu por 1 a 0. O Paysandu Duelo dos Anjos subiu, colou ali no G8. O Remo tá caindo, continua na zona do rebaixamento. E olha, o gol do Paysandu foi de pênalti e o Remo perdeu um pênalti. Vou contar tudo isso para vocês, mas principalmente contar que nós temos um novo líder, o Operário. Operário de Ponta Grossa, o Paranaense Operário, olha, passou o Amazonas, porque o Amazonas tomou uma surra do Volta Redonda, 5 a 1, e o Operário ganhou de 1 a 0 do Floresta. Então temos um novo líder. Mas os mesmos times que estavam nas duas últimas rodadas no G8 continuam, ou seja, não tivemos novidades. Então continuam lá. Também continuam os mesmos 4 na zona do rebaixamento. Também vou contar para vocês. O artilheiro Sassá marcou uma vez, mas o time dele tomou de 5. O time do Amazonas tomou de 5, mas ele com 13 gols é o artilheiro da competição. Vou falar de tudo isso, mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação. Me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, como vocês fazem lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, certo? Só para a gente começar, vamos lembrar que a Série C do Campeonato Brasileiro são 20 clubes. Turno único, só 19 jogos. Só 19 jogos nessa primeira fase. Terminando esses 19 jogos, os 8 primeiros colocados vão ser divididos em dois grupos de 4. Aí você vai jogar em turno e retorno dentro dos respectivos grupos. Os 2 primeiros colocados sobem para a Série B. E os líderes de cada grupo disputam o título. Esse é o regulamento já há anos. Você deve saber, mas você que está acompanhando recentemente, eu vou explicar. E por que eu estou explicando? Porque nós terminamos a 13ª rodada, são 19, certo? Então faltam 6 jogos só para a gente definir esses 8. E já pela terceira rodada os 8 são os mesmos. Quais são os 8, Ademar? Operário, Amazonas, Brusque, Volta Redonda, Náutico, Botafogo da Paraíba, São Bernardo e São José. Esses, passam um outro, tal, mas dentro do G8 são os mesmos. Só às vezes trocando de posição, certo? Como agora o Operário passou o Amazonas e é o líder. E lá na zona do rebaixamento, continuam os mesmos. Remo, América de Natal, Porto Alegre e Alto. Ou Pouso Alegre e Altos, certo? Bom, vamos falar tudo isso, começar com o líder. Porque o líder era o Amazonas. Ele entrou na rodada defendendo a liderança. Rapaz, jogou na última segunda-feira, né? Tô gravando o vídeo terça, 18, ou seja, jogou ontem à tarde. E o Volta Redonda deu uma sapecada. E acreditem, 5 a 1 pro Volta Redonda. E o Sassá fez 1 a 0 logo com 15 minutos de jogo. Sassá fez 1 a 0. 3 minutos depois, o Douglas Esquilo, que brilhou aqui na Série A2 com o Velo Clube, fazendo uma bela campanha no Velo Clube. Douglas Esquilo empatou 3 minutos depois. E ainda no primeiro tempo, o Ítalo Carvalho fez 2 gols, um aos 44, outro aos 47, e virou 3 a 1. No segundo tempo, o Amazonas não sequer teve chance de reagir, e pelo contrário, o Volta Redonda continuou atropelando. O Vandson fez 4 a 1 aos 16, e aos 23 o Samuel Granada já fez 5 a 1, liquidou a fatura, vitória maiúscula do Volta Redonda. O Amazonas, com essa derrota, ele caiu para a segunda colocação, 24 pontos. Porque o Operário, já vou falar para vocês do Operário, que tem 25, passou. Então o Amazonas, segundo colocado, dentro do G8, 24. E o Volta Redonda subiu feito um foguete ali, ó. Tá na 22 pontos, é o 4º colocado. Bem classificado. Para brigar, para ficar entre esses 8 aí. Então, Amazonas 24, Volta Redonda 22. Amazonas segundo, Volta Redonda 4. O novo líder suou, rapaz, suou. Jogando em Ponta Grossa, o Operário Paranaense lá, ganhou do Floresta. Floresta do meu amigo Sérgio Soares. Vem fazendo um trabalho de recuperação. Mesmo com a derrota, não voltou para a zona do rebaixamento. Mas, depois de um 0 a 0 que o Operário bateu. Floresta ali, segurando. O Cássio Gabriel, aos 40 do segundo tempo, bate-rebate na área, deu um tapa e fez o gol da vitória e da liderança do Operário. Operário líder, vem dentro do G8 já faz tempo e agora assumiu a liderança. O Operário que o ano passado caiu da B para C, já está se recuperando, reformulou o elenco por completo, vem fazendo grande
Série C. Então o Operário é o novo líder com 25 pontos, o Amazonas ficou com 24, e com a derrota o Floresta caiu uma posição, mas é o 15º com 14. Está 1 ponto só da zona do rebaixamento, mas continua fora. Acho que o importante é isso, né? Foi fora de casa, com um time forte, agora o líder. Enfim, a campanha, o objetivo do Floresta é não cair. Não é estar no G8, onde ele tem aí 5 pontos de diferença, não há distância grande. Se a gente pensar que faltam 6 rodadas, tem 18 pontos em disputa ainda. Então muita coisa vai acontecer. O terceiro colocado, continua terceiro colocado, é o Brusque. O Brusque que vem se consolidando ali com grandes vitórias, como ele fez agora com o Confiança, 4-0, atropelando o Confiança, que depois da partida mandou o técnico Vinícius Eutrópio embora. Não é culpa só dele, né? Eu lembro que o Confiança ficou no começo do campeonato lá na liderança, brigando com o São Bernardo no liderança e no G8, e um amigo internauta, desculpa, não me lembro o nome, são tantas pessoas que eu respondo, me disse: Ademar, eu sou torcedor de Confiança, mas esse time não inspira confiança. Eu acho que não é tudo isso. E ele que tinha razão, né? De repente, vamos ver se consegue com um novo treinador, uma nova filosofia, talvez reforços, talvez, não sei como tá de grana. Mas enfim, o Brusque, o Guilherme Queiroz marcou 2 vezes, né? Aos 31 do primeiro e logo aos 4 do segundo. Depois o Alex Juan fez 3-0 e Diego Matias nos acréscimos no segundo tempo, 4-0. Vitória contundente do Brusque, terceiro colocado com 23 pontos. O Confiança caiu 3 posições, é o 13º com 16. Mas veja, ele tem 16, o São José tem 19 e é o 8º. Então não é uma coisa absurda pensar que o Confiança tem condições de brigar pelo G8. Pelo menos eu penso assim. E o Brusque vai se consolidando, se distanciando do 9º colocado, né? Já tem 5 pontos. E, assim como o Amazonas, o segundo, e o Operário, o terceiro, dando sinais de que pode se classificar com antecedência. Veremos. O Volta Redonda que eu falei para vocês, que goleou o Amazonas, é o 4º com 22. Os mesmos 22 do Náutico. O Náutico, jogando em casa com o tradicional e forte Figueirense, fez 2-1. O Vitor Ferraz, lembra do lateral direito do Santos? Está fazendo grande temporada pelo Náutico. Fez 1-0 aos 36 do primeiro tempo e logo depois o Juan Mangabeira fez 2-0. Primeiro tempo contundente, 2-0. No segundo tempo, Figueira foi para cima. O Gustavo França fez 2-1 e o jogo ficou emocionante, lá e cá, e o Náutico conseguiu uma vitória com um adversário concorrente ao G8 ali, importantíssima. Náutico subiu uma posição, era a 6ª, agora é o 5º com 22, né? Também vai se consolidando para se classificar, né? Campanha muito interessante. E o Figueirense, com 16, caiu 3 posições. Mas veja, a mesma coisa que eu falei do Confiança, 16, São José tem 19. São só 3 pontos para o G8. Nada está perdido para o Figueira, certo? Pelo menos eu penso assim. E se a gente está falando do Náutico, que é agora o 5º colocado, vamos falar do Belo, o Botafogo da Paraíba, que voltou a vencer, finalmente, hein? Voltou a vencer, subiu 2 posições, era o 8º, agora é o 6º com 21 pontos. E por quê? Que com o apoio da sua massa, da sua torcida, o Belo fez 2-1 em cima do Aparecidense. Desesperado Aparecidense. Aparecidense, mesmo com essa derrota, não voltou para a zona do rebaixamento. Mas eu falei do Floresta e eu falo também da Aparecidense. Campeonato do Aparecidense, eu acredito que não seja para ficar entre o G8. Pelo menos é o que está mostrando até agora. Mas é para escapar da zona do rebaixamento onde ele não voltou. Então, o Belo fez 1-0 com Wesley Matos aos 39, né? E aí o Lucas Santos contra... Olha como o Lucas Santos foi o personagem do jogo. 1-0 para o Belo, a torcida apoiando e tal. 36 do segundo tempo, o Lucas Santos faz o gol contra. Rapaz, 36 do segundo tempo. E aí o próprio Lucas Santos, aos 45, né, 9 minutos depois, ele faz o gol da vitória. Que alívio, Lucas Santos, que alívio, hein? Vitória importantíssima para o Belo. Continua ali no G8, subindo 2 posições com 21 pontos. 21 pontos, né? E a Aparecidense caiu uma posição, a 16º com 13, os mesmos 13 do Remo que está na zona do rebaixamento, mas nos critérios está fora. Então precisa reagir a Aparecidense para não correr risco de voltar novamente, né?
Aí a gente tem em sétima colocação o São Bernardo, que não ganha 6 jogos, hein, gente? Ele manteve a sétima colocação, mas conseguiu, entendo eu, um empate importante com o Manaus fora de casa. Ah, o Manaus é zona de rebaixamento, o Manaus tá ali brigando contra, teve um monte de tempo na zona do rebaixamento, agora saiu. Por isso mesmo. Você vai enfrentar esses times na reta final do campeonato, fica cada vez mais difícil. Você vê que pro Manaus ele empatou 0-0, o ponto para ele foi importantíssimo, porque ele subiu 2 posições, tem 14 e continua fora da zona do rebaixamento. E o São Bernardo 0-0, jogo muito equilibrado e fraco tecnicamente, vamos falar a verdade, ele manteve a 7ª colocação dentro do G8. É verdade que ele foi líder por muita rodada, caiu, mas mesmo com 6 jogos sem vencer, ele é o 7º colocado, tá ali. Tem que tomar cuidado, evidentemente, mas tá ali, né? E o Manaus, 14º, com 14 pontos. E fechando o G8, o São José que perdeu. O Zequinha era 5º, foi parar na 8ª, porque o Zequinha na rodada perdeu. Foi jogar com o CSA lá em Maceió, o CSA precisando se aproximar novamente do G8. O CSA, eu vou te falar, que teve um pênalti para mim para lá de duvidoso, que foi 1-0 pro CSA, o gol do Tomás Bastos. Eu jamais marcaria, mas eu respeito o critério e não quero ser o dono da verdade, não sei o que, não faço isso. Estou falando que eu entendo que não foi pênalti acompanhando o jogo. Mas enfim, de qualquer maneira, o Tomás Bastos marcou aos 40 do primeiro tempo e fez 1-0. Aí no segundo tempo, o CSA continuou melhor e o Marcel, depois de 33, faz 2-0. O São José, que perdeu o artilheiro Silas, o terceiro artilheiro do campeonato, o Silas, importantíssimo para o time, foi negociado com o Atlético Goianiense para jogar a Série A2. Foi embora. Aí ele está trazendo o atacante Gilvan, do Campinense. O Fredson também está começando a contratar o São José porque perdeu seu principal jogador. Então veremos como que vai ficar essa situação. O certo é que o CSA com essa vitória subiu 2 posições, é o 11º com 18, a 1 do São José que é o 8º. Então o CSA voltou à briga pelo G8 e o São José segue no G8, mas tem que tomar muito cuidado, porque tá ali ameaçadíssimo. Ameaçadíssimo, isso é certo. O Ipiranga colou de novo, subiu 2 posições, agora é o 9º com 18. Finalmente o Ipiranga, que tinha mandado embora o Luizinho Vieira. Depois da última derrota e tal, mandaram embora o Luizinho Vieira e contrataram o Gerson Testoni. E já na administração do novo treinador, o Ipiranga meteu 4-1 no Pouso Alegre, que está na zona do rebaixamento. Mandou embora o técnico Roger. E você vê que mesmo contratando o Paulo Henrique, continua perdendo. E agora tomou uma surra. Heitor, João Pedro, MV e Neto fizeram os gols do Ipiranga. O Vinícius Boff, quando estava 3-0, descontou para o Pouso Alegre. O Ipiranga não teve o seu artilheiro, o Eric Farias, fazendo gols, né? Mas ele tem 9 contra 13 do Sassá. Mas não importa. O que importa é vitória. O Paysandu subiu 2 posições, o Ipiranga subiu 2 posições, tem 18. Um do São José, 2 times gaúchos, tá na briga ali de novo. Ipiranga, que já teve no G8, voltou à briga, enquanto o Pouso Alegre caiu uma posição, é o 19º com 12 pontos, continua na zona do rebaixamento. Certo? E o Paysandu, que eu falei para vocês do Repá, ao ganhar do rival paraense, o Remo, foi a 18 pontos, subiu 2 posições, tem os mesmos 18 do Ipiranga, os mesmos 18 do CSA, mas no critério Ipiranga é o 9º, Paysandu é o 10º, CSA é o 11º, mas todos com 18 pontos, um atrás. Por quê? O jogaço, hein? Ontem foi importantíssimo. Eu trabalhei ontem no jogo Botafogo 1, Criciúma 0 pela Série B, então depois que eu fui ver os melhores momentos e tal, e olha, foi um jogo emocionante, 1-0 pro Paysandu, o Mário Sérgio cobrando o pênalti fez 1-0 aos 35, né? Na minha avaliação foi pênalti, né? Depois o Mário Sérgio chegou a fazer 2-0, não sei se foi o VAR, acho que não tem VAR na Série C, alguém detectou que ele estava impedido, né? E aí, beleza. Você vê que o jogo foi tenso, que logo no começo da partida o Muriqui e o Edilson se estranharam, os dois tomaram cartão amarelo, sempre assim, né? Lotadaço o estádio, o que é sempre legal. Que mancada do Brasil não ter levado uma das sedes da Copa para Belém do Pará, né? Torcedor é apaixonado, ama futebol, lota o Repá, e aí você tem na Série D, né? O Águia fazendo grande campanha, a Tuna fazendo grande campanha.
Eu sou suspeito que eu adoro Pará. Sempre quando eu estava no Sport TV, eu ia fazer jogo, adorava fazer jogo lá. Enfim, no segundo tempo o Muriqui teve pênalti, né? Um pênalti, o Muriqui foi lá, bateu e o goleiro Matheus Nogueira acabou defendendo. Então, no duelo dos opostos, porque o Paysandu briga para entrar no G8 e o Remo para sair, onde não conseguiu, da zona do rebaixamento, o time do Hélio dos Anjos levou a melhor no time do Catalá, 1-0, vitória importante para um time que agora está a 1 ponto do G8, né? E o Remo continua em 17º na 13ª colocação. É a coisa, né? Enfim, na 12ª colocação, já falei para vocês do Figueira, que perdeu, é o 13º com 16. O Manaus, que empatou com o São Bernardo, é o 14º com 14. O Floresta, que perdeu, o 15º com 14. A Aparecidense, que perdeu, é o 16º com 13. Aí você tem o América de Natal e o Altos, que jogaram no Piauí e empataram 1-1. O América estreia no técnico Dado Cavalcante, que chega com o objetivo de tirar o time da zona do rebaixamento. Chegou a fazer 1-0 com o Álvaro no primeiro tempo, no lançamento do Rafinha, mas ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, o Souza Tibiri fez 1-1 para o Altos e foi o resultado final. E com esse ponto ruim para todo mundo, o América continua em 18º, né? Ele era 19º, mas agora sumiu uma posição, mas desce 13 pontos ainda na zona do rebaixamento. E o Altos é o lanterna com 12, zona do rebaixamento. O certo é que o Altos, que é o lanterna, por exemplo, tem 12. Mas a Aparecidense, que está fora, tem 13. Floresta, que está fora, tem 14. Manaus, que está fora, tem 14 também. Então essa briga de Floresta, Aparecidense, Remo, América de Natal, Pouso Alegre e Altos, pelo menos esses 6 times parece que vão ficar lutando para escapar dessas 4 vagas de rebaixamento. É isso. E aí, para a gente finalizar o nosso vídeo, como a gente sempre faz, né? A gente vai falar da 14ª rodada, que vai começar no final de semana. Sábado, por exemplo, nós temos o Amazonas contra o Ipiranga. O Amazonas querendo recuperar a liderança e o Ipiranga querendo entrar no G8. Belo jogo, 16 horas no sábado, 22 de julho. Aí você tem o desespero. O Pouso Alegre jogando em casa lá em Minas Gerais, 12 pontos, vai enfrentar a Aparecidense, que está fora com 13. Você vence, você já tira o Aparecidense, coloca o Aparecidense no G4, no Z4 e você sai. Mas a Aparecidense tem o mesmo objetivo de subir e se afastar. Jogo do desespero. 16 horas, Confiança, pegando o líder Operário. Olha a chance do Confiança aí. É duro, você vai pegar um Operário líder. Mas se você vencer, você pode até terminar aí no G8. É duro porque o Operário vai defender a liderança, mas é 16 horas de sábado. 19 horas de sábado, São Bernardo, 2 times que subiram ano passado da Série D, né? São Bernardo em casa, vem caindo, faz 6 jogos que não vence, pega o América de Natal com um novo treinador que está tentando sair da zona do rebaixamento, duelo de opostos. Domingo, 16 horas, o desesperado Altos pega o Botafogo da Paraíba, que está ali dentro do G8, também outro duelo de opostos. 16 horas de domingo, a mesma coisa, o Manaus, próximo da zona do rebaixamento, enfrentando o Brusque, terceiro colocado, outro duelo de opostos. 19 horas de domingo, o Náutico pegando o desespero do Remo, olha que coisa, né? Náutico dentro do G8 com o Remo dentro do Z4, que coisa. 19 horas também, o Paysandu e o CSA, 2 times com 18 pontos, e quem vencer pode até provar, de repente, dos resultados, entrar no G8. Jogaço, Paysandu e CSA. Segunda-feira, aí na segunda, dia 24, às 20 horas, o Floresta enfrentando o Figueira, né? O Floresta querendo se afastar da zona do rebaixamento e o Figueira querendo entrar no G8. E aí, da segunda-feira também, o São José precisa vencer para continuar no G8. Mas vai enfrentar um Volta Redonda embalado, quarto colocado com 22. Mas se o São José vencer, ele vai a 22 também. Olha que jogão segunda-feira. E claro, na próxima terça-feira eu venho com todos os detalhes da 14ª rodada da Série C. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!